Minha amiga e meu amigo, no último dia 25 de março, a cabeleireira Débora dos Santos estava sendo julgada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal para uma condenação de uma pena de 14 anos de prisão pelo fato já conhecido. Escrever com um batom a frase "perdeu o mané" em uma estátua. 14 anos de cadeia, sendo que ela já cumpriu 2 anos e nos últimos dias foi colocada em prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes. Quando a votação estava 2 votos em desfavor da cabeleireira, o voto do relator Alexandre de Moraes e do seu companheiro Flávio Dino, o ministro Luiz Fux, resolveu pedir vistas, suspendendo o processo, suspendendo o julgamento. Ao pedir vista e suspender o julgamento, o ministro tem 90 dias para devolver o processo com o seu ponto de vista ali relatado. Segundo ele, estava pedindo vistas para fazer uma análise mais precisa do processo e até pedir uma possível revisão de pena. Bom, 90 dias. Muitas pessoas ficaram empolgadas, crente de que justiça seria feita com essa decisão do Luiz Fux. E eu, muito com o pé atrás, cético, não confiando nessa gente, resolvi gravar um vídeo e falar o seguinte: pessoal, cuidado com essa decisão do Fux, porque os ministros, nenhum deles, nem mesmo aquele lá chamado de terrivelmente evangélico, são confiáveis. Ali estão todos, sem exceção, emanados para o mal. E disse mais, que essa aparente divergência de Luiz Fux contra os demais ministros da primeira turma poderia ser uma coisa combinada, porque entre eles até a briga é combinada. Tudo é teatral. Nada se faz em plenário que não seja discutido previamente na sala do cafezinho. Eu falei isso. Se o Fux tivesse alguma intenção de ajudar e de fazer justiça, ele seguraria esse processo de acordo com o pedido de vista e o entregaria no limite da data, 90 dias. No entanto, senhoras e senhores, no último dia 10 de abril, ele já devolveu o processo para julgamento. Já devolveu. Aí eu fico pensando e me perguntando, se ele fez uma revisão, que tipo de revisão é essa? De 14 para 13? De 14 para 12? De 14 para 10? A maldade ainda continua, se assim for. Quando o certo era pedir a absolvição ou uma pena mínima, uma prestação de serviço. E olha que ela já cumpriu 2 anos por ter pichado essa bendita estátua. Eu vi muitas pessoas nas redes sociais glamorizando Luiz Fux. Repito, os 11 ministros não gozam da minha confiança e eu não sou obrigado a confiar e a gostar deles. Aliás, eu tenho até nojo desses caras. Não se surpreenda se a pena for reduzida e for reduzida o mínimo, coisa de 12, 10 anos, em desfavor
da cabeleireira Débora. Se der uma pena de 10, 12 anos, em que vai mudar a vida dessa senhora? Meu amigo e minha amiga, Luiz Fux, aquele ministro que usa uma peruca, é o mesmo ministro que, em uma certa ocasião, saiu em defesa de arroubos autoritários dos demais ministros, usando a seguinte frase para justificar a sua defesa aos demais ministros: mexeu com um, mexeu com todos. Fala dele. Fala estranha, né? Mexeu com um, mexeu com todos. Aliás, esses ministros têm um linguajar um tanto quanto estranho. Basta ver o presidente da corte, Barroso, que uma vez se dirigiu a um brasileiro dizendo uma frase: perdeu mané. Essa frase, perdeu mané, é muito usada por assaltantes quando aborda e toma os bens de suas vítimas. A expressão mexeu com um, mexeu com todos é típica, muito típica, e usada comumente por quadrilheiros, quando um indivíduo de um bando quer defender o seu igual contra uma outra facção, sermanos se juntam e dizem: mexeu com um, mexeu com todos. Esses ministros têm não só o comportamento, mas um linguajar um tanto quanto estranho. Mas vamos ao que interessa, senhoras e senhores. Ali ninguém desagrada ninguém, não. Eu vou repetir. Se o ministro Fux quisesse ajudar, além do voto, além da mudança, além da recomendação da redução de pena, ele entregaria no seu parecer no finalzinho, na data limite dos 90 dias. Mas, no entanto, ele entregou no dia 10 desse mês e será julgado no próximo dia 25. Já pensou se essa senhora for condenada? Já pensou se a Polícia Federal bate em sua porta e ela tem que voltar para a cadeia, deixando para trás os seus filhos? Esse ministro Luiz Fux, que faz essa pirotecnia demagógica, fazendo uma aparente divergência, ele diverge no discurso, mas na hora de votar, ele vota com os demais ministros. Nós tivemos um pipoqueiro e um vendedor de sorvete que estavam ali no 8 de janeiro, vendendo os seus produtos, porque entendeu que ali tinha grande concentração de pessoas. Foram pegos pelo Exército Brasileiro, o Exército de Caxias. Entregue à Polícia Federal, mandado para presídios e agora julgados e condenados. Com voto de quem? Luiz Fux. Com voto do Luiz Fux. Toda essa leva de presos que são julgados e condenados, tem o voto dele, Luiz Fux. Então por que acreditar nesse cara? Por que acreditar que ele vai desagradar os demais ministros? Não, cada um defende o seu. Dane-se a lei, dane-se a Constituição. Essa coisa de falar que é o único magistrado, que não é advogado, que entende a lei, que vai fazer justiça, balela. Ele entregou no último dia 10 o processo para julgamento. Será no próximo dia 25. Meu irmão, eu quero muito, mas muito estar errado, porque se eu tiver errado, a Débora vai estar bem com seus filhos em liberdade plena para levar a sua vida normal, com a injustiça, sendo vítima da injustiça de uma forma abrandada. Eu quero estar errado, mas conhecendo esses caras, chamados de ministros, eu espero o pior deles. Eles estão hermanados, unidos para o mal. E ali, ninguém larga a mão de ninguém, até o primeiro cair. Quando o primeiro cair, e vai cair, aí sim, aí vai ser um sapeca iaiá. Enquanto isso, eles vão junto, porque eles cometem os pecados, cada um sabe do pecado de cada um. Ou seja, todo mundo tem a cauda do outro aqui.
agarradinha, presa. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, e é justamente por essa razão que a gente não tem que se apegar à redução de penas. Nós temos que pegar a anistia, defender a anistia, que está bem avançada, está no caminho e vai ser aprovada, se Deus quiser. Se Deus quiser. E não adianta os ministros querer falar que vai rejeitá-la se for provocada no Supremo. Eu espero que os ministros tenham um pouco de juízo e procurem não apagar fogo com gasolina, que não subestime o poder de reação do povo brasileiro. Não é o meu desejo, não estou aqui para disseminar a discórdia, muito pelo contrário, eu quero ordem e paz. Mas a gente sabe, aonde a justiça impera, a resistência nasce.